Fala galerinha, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso conteúdo de gravitação. Essa vai ser a segunda aula, né, e a última nesse pacote. Então vamos seguir aqui. Né? Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu, basicamente a aula foi focada em entender, né, o que era a lei da gravitação universal. Né? Então a gente viu, né, a definição, a força gravitacional, né? A gente passou por campo gravitacional, conectamos algumas, né, similaridades, né, com a lei de Coulomb, né, e todo o conteúdo de eletrostática, que realmente parecem, eles são, de certa forma, similares, né, se comportam parecido. E a gente viu que, na verdade, né, todo o conteúdo de força gravitacional ele está relacionado à existência, né, e às interações entre duas massas, dois corpos que contêm massa. A gente viu que o embasamento da equação é essa aqui, né, a força gravitacional, constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado, então proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. E a gente viu, né, não precisa gravar esse número, mas essa é a constante gravitacional, que é esse G aqui, que vai aplicar na fórmula. Tá? Essa força ela propaga no vácuo, ela propaga via campo, né? Tudo isso a gente viu na aula passada. A gente também viu na aula passada que o conceito de força gravitacional ele explica, né, o comportamento de um movimento orbital, né, numa direção circular, né, de forma circular. Então, a força gravitacional entre um corpo parado e um corpo em movimento, orbitando em círculo, né, a força gravitacional entre eles, no corpo menor, né, no nosso caso o M2, ela atua como força centrípeta. Né? Então, a gente viu na mecânica, né, que a força centrípeta é aquela força que aponta para o centro do movimento circular, de forma que essa força, sempre apontando para o centro, ela está sempre mudando a direção da velocidade, de forma que o corpo não sai de órbita. Né? Ele está sempre girando, constantemente girando em círculos ao redor de um centro, que é para onde aponta a nossa força centrípeta. A força centrípeta, nesse caso, é a nossa força gravitacional, né? A força que está sempre, né, que tem dois momentos no tempo, está sempre apontando para o centro. Então, essa força apontando para o centro, ela justifica o nosso movimento circular orbital aqui, né? Então a gente viu aqui, né, aplicabilidade em satélites, tá certo? Tudo isso funciona muito bem. Então, vamos agora passar para um ponto complementar à matéria que a gente viu na aula passada, que são as leis de Kepler. Tá? As leis de Kepler, elas vêm, né, elas foram criadas, né, o estudo foi feito justamente porque tudo que a gente viu nas aulas anteriores, né, eles não justificavam perfeitamente o movimento de translação dos planetas. E aí, por que eles não explicavam perfeitamente esse movimento? Né? A base desse conteúdo vem porque, na verdade, as órbitas planetárias elas não eram circulares, né? E tudo que a gente viu justificava o movimento circular, mas sim, elas eram elípticas. Né? Então, está aqui o que a gente tinha visto até agora e está aqui o que é na realidade. Tá? São movimentos elípticos. Claro, né? As elipses que a gente vê nos movimentos planetários, elas podem ser mais próximas de um círculo ou um pouco menos próximas de um círculo, mas não é. Né? Ela tem um grau de excentricidade. Né? A própria órbita da Terra ela é bem próxima de um círculo. Tá? Então, varia planeta a planeta. Tá? Então, tem aqui um grau de achatamento, né? Não é um círculo. E aí, que nosso conteúdo ele acaba não explicando 100% perfeitamente o comportamento de fato dos planetas. Então, para isso, Kepler, né, anos aí de estudo dele, desenvolveu 3 leis que, somadas às coisas que a gente aprendeu, eles ajudam a explicar um pouco melhor o movimento dos planetas. Então, a primeira lei
ela é o que embasa os estudos, né? Que é, de fato, você apresentar o contexto de que esses movimentos de translação dos planetas não são circulares, eles são elípticos. Então, é o que a gente falou, essa é a primeira lei de Kepler. Não tem conta, não tem nada, é só comentando que o movimento dos planetas ao redor do Sol é elíptico. Tá? Então, é uma elipse. O caminho do planeta é uma elipse ao redor do Sol. Tá? Ainda nessa primeira lei, o segundo ponto dele é que o Sol ele ocupa um dos dois focos da elipse. Então, vocês devem ter visto nas frentes de matemática, uma elipse ela tem dois focos, né? Que conforme você vai diminuindo a excentricidade da elipse, né? Fazendo ela parecer mais um círculo, esses focos vão se aproximando, de forma que quando você chega no círculo, os dois estão sobrepostos, né? E aí formam o centro do círculo. Né? Então, conforme você vai achatando a elipse, ela vai separando dois focos. Pela primeira lei, o Sol ocupa um dos dois focos. Tá? Então, essa também é um conteúdo da primeira lei. Então, é elíptico e o Sol, que é o centro do movimento, ocupa um dos focos. Nesse caso, seria o esquerda e a direita. No nosso desenho, ele está no da direita. A segunda lei, aí ela já tem um pouco mais ela é um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Né? O que a segunda lei diz é a respeito da velocidade. E aqui começa uma grande diferença, né, de grandezas físicas, né, que a gente acompanha para o movimento circular uniforme que a gente viu na órbita circular. Na órbita circular, o que a gente tinha visto? A velocidade mudava de direção, porém ela não mudava de módulo. Né? Então, o que a gente via era só ela mudando, né, direção e sentido. Né? De forma que o módulo dessa velocidade permanecia constante. Aqui, o que Kepler diz é que, na verdade, para esse movimento elíptico, o módulo da velocidade não é necessariamente constante. Ele não é constante, ele varia. Então, a velocidade varia dependendo de onde ele está, né, onde esse planeta, no caso, está na sua órbita, na posição na órbita. O que ele diz é que, na verdade, a relação dos movimentos, né, uma espécie de velocidade, né, que de fato é constante ao longo de toda a translação, é a varredura de áreas. Tá? Então, pensa da seguinte forma. Você conecta, né, uma linha imaginária conecta o planeta ao Sol. Tá? Então, tem essa linha pontilhada aqui, uma linha imaginária. O planeta ele sai aqui da nossa posição A e migra para a nossa posição B em um certo intervalo de tempo, tá? Δt. A linha, tá vendo? A linha que conecta o planeta ao Sol, ela varre essa área aqui, ó. Ela começa ligando o ponto A ao nosso Sol, depois ela liga o ponto B ao nosso Sol, né? A linha tá aqui. Então ela vai varrendo, né? Como se ela estivesse pintando um pincel, ela vai varrendo essa área aqui, que eu chamei de A1, tá? Então tá aqui o nosso A1. Então, guarda essa informação. No intervalo de tempo Δt, a linha que liga o planeta ao Sol varreu uma área que eu chamei de A1. Aí eu venho para um outro momento no tempo onde o nosso planeta está em C e ele caminha para D. Tá vendo? Ele está em C e caminha para D. A linha que conecta ele ao Sol está aqui, ó, esse pontilhado. Depois ela está aqui. No movimento, ela foi pintando o que eu chamei de A2. O que a segunda lei de Kepler diz é que se os intervalos de tempo forem iguais, né, eu falo que ele percorreu de A a B, de C a D, em intervalos de tempos iguais, que a segunda lei de Kepler diz é que essas áreas varridas, né, serão iguais. Isso significa o seguinte, né? Esse comprimento aqui percorrido, essa distância percorrida,
ela é maior do que essa. Tá certo? Porque esse caminho aqui, né, aqui eu estou mais distante do Sol, né, do que aqui. Se essas áreas são iguais, esse caminho aqui, essa aresta aqui à direita, ela tem que ser maior do que essa aqui. O que significa que, para o mesmo intervalo de tempo, a velocidade nesse trecho aqui tem que ser maior do que essa. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de que a velocidade no movimento elíptico varia. Ela não é constante igual no circular. O que liga, né, os movimentos? Qual é a propriedade que liga os movimentos no mesmo intervalo de tempo? Não é o arco percorrido. É a área percorrida. Tá? Então, esse arco aqui, CD, e o arco AB são diferentes. Tá certo? Porém, a área A1 e A2 serão iguais se o intervalo de tempo para percorrer de A a B e de C a D forem iguais também. Tá? Então, é isso que diz a segunda lei de Kepler. Ela tem o objetivo de passar um pouco vamos dizer assim, uma diretriz de o que olhar para tentar medir, né, o movimento. Que grandezas olhar para medir o movimento e fazer relações de movimento, dependendo de onde esse planeta está, né, do seu trecho de translação. Já que a velocidade varia, né, ela não nos ajuda muito. E a terceira lei de Kepler, ela dá uma relação entre o período de translação, que eu chamei de T, período, e o raio médio de órbita, que eu chamei de R. Tá? E ela diz o seguinte, agora é uma equação de fato. Ela diz que o quadrado, né, o período ao quadrado, dividido pelo raio médio, tá, ao cubo, é igual a uma constante. Então, vamos dizer assim, se eu não mudar, né, a gente vai ver mais na frente, né, mas se eu mudar, se eu tivesse uma órbita cujo raio médio fosse maior, o meu período também teria que ser maior, de forma que essa relação aqui fosse correspondida, né, fosse verdadeira. Tá? O período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo igual a uma constante. Tá? Quem que é o raio médio? Tá? O raio médio, ele é a média entre o raio mínimo e o raio máximo. Quem que é o raio mínimo e o raio máximo? Solzinho no nosso foco. O raio máximo é a linha que conecta o ponto mais distante da elipse ao nosso Sol. E o mínimo é o que conecta, obviamente, o mais próximo da elipse ao nosso Sol, ao mais próximo do Sol ao nosso Sol. Né? Então, o ponto mais próximo da trajetória da elipse é o Sol. Então, esse ponto aqui é o mínimo, esse ponto aqui é o máximo. O nosso raio médio é a média entre essas duas extremidades. Tá? Essa equação da terceira lei de Kepler, ela vale para o movimento elíptico, tanto que ela é a terceira lei. Tá? Só que a gente pode deduzir essa equação aqui para o movimento circular que a gente viu na aula passada. Então ela vale para o movimento circular também. Tá? E a gente vai fazer essa dedução só para vocês verem como que conecta, quem são as constantes. Tá? Então, para o movimento circular, a gente parte da relação, né, que a gente fez na aula passada, da lei da gravitação universal e a fórmula da força centrípeta. Né? Uma é igual à outra. Né? A nossa força gravitacional age como força centrípeta no movimento circular. Então, está aqui, força gravitacional, G, M1, M2, R ao quadrado, sendo M2 a massa do corpo que está em movimento. Isso é igual a M2 vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade do corpo em movimento, dividido pelo raio. Aqui não tem conceito de raio médio, né, porque o raio é constante. Né? Então, o raio é igual em todos os pontos da circunferência. Como vimos na mecânica, né, quando você tem um movimento circular, existe uma equação que relaciona a velocidade tangencial, né, que é o nosso V, com o período do movimento circular. Né?
E essa equação é essa aqui abaixo, né? A velocidade é igual a 2πr dividido pelo período. Vocês às vezes podem ver essa equação aqui como 2πr vezes f, sendo f a frequência do movimento. Vocês viram na frente de mecânica, existe uma relação entre frequência e período, né? No qual um é igual a 1 sobre o outro. Tá? O período é igual a 1 sobre frequência, a frequência é igual a 1 sobre período. Tá? Eles são inversos um do outro. Então, tá aqui. Chamamos de período tempo, né? Acho que a gente já comentou aqui na aula, definido para você dar uma volta. Né? Então, eu ligo o cronômetro, meu corpo vai terminar de dar uma volta, quando ele terminar de dar uma volta, eu desligo o cronômetro. Esse tempo é o que eu chamo de período, né, do movimento circular ou do movimento elíptico. Então, o tempo para dar uma volta. Se eu substituir a velocidade na nossa primeira equação, né, a gente fez o corte do m2, tem dos dois lados. Então, vocês vão ver mais m2 aqui. Gm1 sobre r ao quadrado, né, é igual a 2πr sobre período, nossa velocidade ao quadrado. A gente tinha visto ela quadrada aqui, dividido pelo r. Então, elevamos aqui todo mundo ao quadrado. Esse lado esquerdo não mudou nada. Lado direito, né? 4π ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, π ao quadrado. 4π ao quadrado, vezes o r ao quadrado, dividido por período ao quadrado. Então, todo mundo aqui dentro do parênteses ao quadrado. Tem mais um r aqui que estava todo mundo sobre r aqui, entendeu? Então, ficou aqui um r aqui embaixo sobrando. Esse R, ele consegue cortar com esse R aqui de cima, né? Então, de forma que do lado direito não tem mais R no denominador e tem um R no numerador. Então, chegamos a essa expressão aqui de baixo. Do lado esquerdo não mudou nada, Gm1 sobre R ao quadrado. Do lado direito, 4π ao quadrado vezes o raio dividido pelo período ao quadrado. Se a gente isolar as variáveis, né, então a gente passa esse R multiplicando aqui para baixo, dividindo, vai ficar R ao cubo. E eu passo esse período aqui para cima, multiplicando aqui, né, em x. De forma que vai ficar R ao cubo aqui, período aqui. Esses dois aqui vêm daqui para baixo. Então, aqui, vai ficar essa expressão aqui. Por que eu isolei aqui? Né? Porque eu quero isolar do lado esquerdo períodos e raios, né? Que é a nossa equação lá da terceira lei de Kepler, né? Você lembra bem? Do lado esquerdo, períodos e raios. Né? Então, aqui já está exatamente com a cara da lei de Kepler. Né? Então, aqui, P ao quadrado, período ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, e do lado direito sobrou esse tanto de coisa. Né? 4π ao quadrado, dividido pelo Gm1. Agora vamos lá ao pulo do gato. Tá? 4π ao quadrado é uma constante. Né? O G, vocês também sabem, é uma constante do sistema internacional, que é aquele número que eu não lembro de cabeça também, mas você também não precisa lembrar porque eles vão te dar. Mas é uma constante. E aqui você tem um M1 que aqui não é uma constante. Né? O M1 não é uma constante. Quem que é o M1? O M1, nesse caso, é a massa do Sol. Tá? É a massa do nosso corpo no centro. Né? Então, a nossa terceira lei de Kepler, nesse caso aqui, ela vai valer se eu não mudar o corpo que está ao centro, né? Ou no foco da elipse. Tá? Se for sempre o Sol, aí a terceira lei de Kepler vai valer. Tá? Por isso que eu não dei uma constante aqui, que tipo G, né? Que é sempre igual, né? Tal número. Né? Porque não é verdade. Não é sempre igual. Ele é dependente da massa do corpo que está ao centro. Se eu não mudar essa massa, se for sempre o Sol, né, se eu estou falando em movimento de planetas, ou se for sempre a Terra, se eu estou falando em movimento de satélites, aí vai valer. Vai valer a terceira lei de Kepler, que é essa aqui. Período ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, igual a uma constante. Essa constante ela é dependente da massa do corpo ao centro. Tá? Então, esse é o pulo do gato. Aí aqui a gente chega na terceira lei de Kepler. Tá? Aqui um outro ponto que vale, né,
até por curiosidade mesmo, né, vale a gente comentar, que no movimento elíptico a gente tem dois nomes que são importantes nesse tipo de movimento, e eles se referem a posicionamento. Tá? Então, no movimento elíptico, mais uma vez aqui, o nosso Sol, o nosso corpo ao centro, ocupando um dos focos da elipse. Quando você está próximo do Sol, nesse caso, né? Então você está na extremidade mais próxima, essa região mais próxima, a gente chama de periélio. Você, se quiser um jeitinho de lembrar, né, não confundir, né, periélio, lembre de perto, né? Então, perto, periélio. E a zona mais afastada, né, mais longe, mais distante, a gente chama de afélio. E aí também, se quiser dar uma lembrada, né, afélio é afastado. Tá? Então são regiões. A região próxima do Sol, o periélio, a região afastada do Sol é o afélio. E aí, por fim, né, um ponto que a gente já viu, mas eu acho que vale comentar uma das propriedades e aí relacionadas à energia, tá? É que a gente viu que conforme eu vou aproximando, né, a gente viu nessa figura das áreas, né? Vou até voltar, acho que vale a pena voltar. Assim, passei muito. Aqui. Então aqui a gente já sabe que é o nome periélio, aqui a gente já sabe que é o nome afélio, tá? O que a gente tinha visto aqui, para essas áreas aqui serem iguais no mesmo intervalo de tempo, né? Esses arcos aqui, o arco aqui da direita ele é maior do que esse arco à esquerda. E se o tempo é igual, né, a velocidade tangencial ela é maior quando eu estou próximo do periélio. Tá? Então a velocidade do corpo que está fazendo o movimento de translação aqui, ela é sempre maior no periélio e menor, velocidade tangencial, maior no periélio, menor no afélio. Tá? Por causa dessa propriedade aqui. Né, ele varrer áreas iguais num intervalo de tempos iguais. Tá? Então, velocidade tangencial, que é esse V aqui, ele tem módulo maior no periélio. Então, a gente pode voltar para o nosso slide aqui. Se a velocidade no periélio é maior do que no afélio, a velocidade tangencial, a gente pode concluir que a energia cinética no periélio é maior do que a energia cinética no afélio. Tá? Se você admite que não há perdas de energia mecânica no processo, que não deveria ter mesmo perdas de energia mecânica, a energia potencial gravitacional nesse ponto aqui, no periélio, ela deveria ser a mínima, né? A menor, e a maior no afélio. Então, me aproximo do periélio, eu vou trocando energia potencial por energia cinética. Me aproximo do afélio, saio do periélio para o afélio, ao contrário, né? Eu troco energia cinética por energia potencial. E aí, né, conforme vai passando, o ciclo vai se repetindo, né? Eu vou trocando energias. Né? Então, do periélio para o afélio, perco energia cinética, ganho energia potencial. Do afélio para o periélio, perco energia potencial, ganho energia cinética. Tá? Pessoal, de gravitação é isso. E também esse marca o nosso último conteúdo da frente inteira. Tá? Então, espero que tenha sido bacana, né? Que tenha despertado um pouco de curiosidade pela física. Para a gente aqui do nosso lado aqui é sempre legal, foi um prazer. Né? E agora, mais do que nunca, fico à disposição para a gente tirar dúvida de qualquer um dos temas que a gente viu até agora. Né? Então, a gente já viu grandes pacotes, né? Vimos eletricidade, vimos magnetismo, vimos hidráulica, vimos gravitação. Então, fico à disposição para a gente, né, tirar dúvidas, fazer exercícios e tirar curiosidades, né, conversar sobre os assuntos. Estamos na reta final. Então, força, motivação e vamos nessa. Um abraço, pessoal.